Sejam todos muito bem-vindos ao curso de Programação Web. Na última aula nós criamos aí um site básico, a página inicial, mas não tinha conteúdos. Então, o que é que hoje queremos fazer? Queremos colocar um pouco de conteúdo na página inicial e também colocar um pouco de conteúdo na galeria e livros. Vai abrir o seu Visual Studio Code, ok? Então, na abertura do Visual Studio Code, nós aqui só temos um documento que é index, que se chama página inicial. Vamos abrir a ele. Então, primeiro, nós vamos colocar conteúdo na página inicial e depois já vamos colocar conteúdos nas outras páginas. Então, o que é que você vai fazer? Vai entrar aqui nessa pasta sites, onde nós estamos a colocar já aí o nosso site e vai abrir o documento chamado index. O documento já abriu, está aqui. Ok, foi isso que nós criamos na aula passada, mas aqui nós não temos nenhum conteúdo no main. Então é isso que nós queremos fazer. O que é que nós vamos colocar no main? No main vamos colocar aí alguns títulos, alguns parágrafos e também uma imagem. Então neste caso nós só colocamos aqui o header, nav, e agora falta aquilo que se chama de main, onde vai entrar o principal conteúdo. Então você vê aqui entre seção e footer, você vai colocar o seguinte: vai escrever o elemento main para nós podermos colocar o conteúdo principal. Então é aqui no main onde nós vamos colocar tudo o que nós queremos. Então vamos colocar aqui um título, vamos escrever aqui, vamos escrever o título do site, que é site grátis. Ok, vou colocar um elemento div. Dentro do elemento div, vou colocar aí uma imagem. E esta primeira, um parágrafo. De graça. Então, vamos ao nosso documento para vermos o que está a acontecer ali. Então, já colocamos aqui a nossa imagem, já colocamos aí um parágrafo. Então, nós precisamos de organizar a nossa imagem, porque ela está aí de qualquer maneira. E também o nosso título, ele não está a ser visível. Então, vamos pegar o nosso CSS, ok? Neste caso aqui está o main. Então, vamos mais ou menos neste lado. Vou colocar aqui main image. Vou dar uma largura. Ok? 250 pixels. E também vou dar umas pontas redondas de 5 pixels. E a altura deve ser padrão, ok? Da própria imagem. Então, para ser a altura da própria imagem, é só colocar 8 auto. Então, vamos aqui atualizar o site. Então, ele está mais ou menos nesse sentido. Pegar aqui o main, H2. Vamos dar um margin top adequado, 80 pixels. E atualizamos a ele. Então, agora a nossa imagem, o nosso conteúdo já está a ser visível, site grátis. Venha aprender a criar site de graça. Uma vez que nós formatamos nosso documento HTML, ele está a encostar muito à esquerda. Então, é necessário que nós afastemos ele de lá. Então, para isso, o que é que nós vamos fazer? Vou pegar o div, onde já está incluso tudo. Então, vou colocar aqui main, div. Vou dar uma margin left. Ok? Margin left cerca de 20 pixels, para que os conteúdos não encostem muito o navegador, ok? Assim, essa margem, uma vez que o H2 não está dentro do div, ele também necessita de ter essas margens de 20 pixels. E o site estará mais ou menos nesse sentido. Eu clico aqui no menu, aparece barra de navegação. Clico em galeria. Eu não consigo encontrar a galeria, porque não temos conteúdo de galeria. Então, para que nós sejamos direcionados para tal galeria, nós precisamos criar uma página chamada galeria. Então, neste caso, aqui nós vamos criar uma página chamada galeria.html. Atenção, este nome não importa. Se lá está escrito image, aqui escrever galeria, isso não é nada. Desde que nós coloquemos o link e passará a funcionar. Então, depois de nós criarmos galeria, também vamos precisar outra página chamada livros, ok?
porque vamos colocar mais conteúdo nessas duas páginas, para não levarmos muito tempo. Eh, Então, depois daqui, o que é que nós vamos fazer? Vamos copiar todos os códigos que estão no index, que é a página inicial. Vamos colar esses códigos, assim como nesta página chamada galeria, nesta página chamada livro, assim como página chamada galeria. Então, se nós formos na nossa pasta sites, ok? Nós já podemos encontrar aquilo que se chama das outras páginas. Então, nós só tínhamos o index, já temos aí galerias, já temos livros. Deixa eu abrir ele. Então, como você está a ver, galeria tem o mesmo dizer com a página inicial. Então, não pode ser da mesma maneira. Então, nós precisamos pegar galeria, começar a trabalhar ele, ok? Não pode aparecer conteúdos. Aqui, em vez de escrever site grátis, nós vamos escrever mesmo galeria, para que as pessoas saibam que estão num lugar para ver imagens. Então, atualizamos, já está mudado aí galeria. Então, a imagem também não pode ser a mesma, porque se colocares muitas imagens repetitivas, isso não vai, os visitantes não poderão gostar. Então, para nos ajudar, eu vou aqui, tenho uma pasta aqui no meu computador com muitas imagens. Vamos escolher algumas imagens para servirem de amostra, ok? Vou pegar esta. Eu vou copiar estas imagens, ok? Para aquela nossa pasta sites e dentro também da subpasta chamada imagens. E vou copiar. Para renomear este, uma vez já está escrito cantos folclóricos, vou escrever aqui canto. Vou inserir as minhas imagens. Então, neste caso, vou tirar este parágrafo, porque na galeria normalmente não aparecem parágrafos. Se querer, você pode colocar parágrafo para dar descrição acerca da sua imagem. Então, a primeira imagem que eu quero que apareça na galeria é esta, ok? Adjetivos. Então, eu vou substituir esta imagem por adjetivos. Então, vou escrever aqui adjetivo. E já está. Então, aqui vou escrever, vou dar classe, ok? Vou escrever aqui classe, imagem 1, ok? Vou deixar assim. Isso para me permitir, no momento em que eu estiver a estilizar. Porque temos imagens que têm alturas diferentes, outras larguras diferentes. Então, para aquelas que têm a mesma largura, vou usar a mesma estilização. Então, neste caso, é só copiar, ok? E colar. Neste caso, vamos ver quantas imagens nós temos com a mesma largura. Então, já coloquei a primeira. Vou usar esta. Então, preciso mais um para dar com a mesma largura. Então, vou colocar aqui. Já temos 3. E desta vez, vou colocar mais 2 imagens, só que as outras 2 têm tamanhos diferentes. Então, aqui eu vou escrever imagem 2 e aqui vou escrever imagem 3. Isso para me facilitar no momento da estilização. Então, vamos substituir já, porque aqui temos adjetivo e os outros. Então, aqui eu vou colocar cantos, que é a outra imagem. Ok? Vou colocar aqui cantos. Aqui vou colocar aquela outra imagem que é estado. Ok? Aqui vou colocar projeto, que é aquela imagem que é o ícone do nosso, da nossa marca. E depois aqui vou colocar já a última imagem, que é live. E deixo assim. Então, vamos no nosso site galeria, já será uma página única. Então, aparecerá mais ou menos neste sentido. Então, essa imagem aqui, ela está muito feia, ok? Porque mesmo esta também não está tão boa. Então, nós precisamos de organizar ela para que esteja um pouco boa. Então, neste caso, o que é que eu vou fazer aqui? Vou dar estilizações diferentes. Então, vou aqui. Então, neste caso, aqui eu vou acrescentar um dado que é imagem 1, ok? Se eu faço isto, apenas as primeiras imagens serão afetadas.
e as últimas duas serão grandes. Cada vez que eu vou fazer, vou copiar isto para não ficar aqui a repetir. Vou substituir aqui, colocar imagem 2. Agora queremos pegar a segunda imagem, ok? Aqui eu vou colocar mais ou menos 200 pixels, ok? Para que a imagem não seja muito grande. Neste caso, vai tomar a segunda imagem, ok? Ok? Mais ou menos assim, tem um bom tamanho. Então, depois de ter feito para ele, vamos aqui, vou pegar a outra, que é a imagem 2 desta vez, ok? Vou pegar a imagem 2, aqui é só substituir com a imagem 2 e colocar terceira. Vou pegar a imagem 3 e colocar a largura de 260 pixels. E vamos atualizar, vai pegar essa imagem para ele poder reorganizar. Vamos selecionar essas todas as imagens, ok? Uma vez que é div, todas as imagens estão no div. Vou retirar, ok? Vou retirar eles. Vou colocar o outro div. Isso para o quê? Para colocar todas as imagens dentro deste elemento div. Então, vou colocar aqui classe imagens. Ok? Classe imagens. E regresso lá no CSS. Regresso no CSS. Vou pegar o main e as nossas imagens. Ok? Então, o que é que eu quero fazer com estes? Eu quero lhes dar um display flex, para que eles estejam mais organizados. Então, vou dar o display flex, mas o flex que eu vou lhe dar, o flex direction deve ser row, ok? Flex direction row, desta maneira. E já está. Então, nossas imagens estarão bem dispostas da maneira certa. Vou dar aquela questão de quebra de linha. Então, flex wrap, flex wrap, ok? Então, isso é para o quê? Vai permitir que quando a largura do dispositivo em questão for pequena, ela diminua, ok? As imagens possam estar na forma vertical. Então, é mais ou menos nesse sentido, ok? Quando eu diminuo a tela, as imagens ficam assim. E quando eu estendo a tela, as imagens ficam organizadas desta maneira. Vou nesta pasta site. Então, aqui vou procurar por esse documento chamado livro. Vou abrir a ele. Vamos aqui no título. Vou colocar aqui livros. Ok? Vou colocar ali livros. E já está mudado. Então, aqui no livros nós não precisamos essa imagem. Então, o que eu quero? Quero colocar aqui alguns documentos. Ok? Vou escolher apenas 2, são suficientes para nós não podermos levar tempo. Então, vou copiar esses 2 documentos e vou aqui também neste site, ok? Vou criar outra pasta, nesse caso na nossa pasta livros. Então, vou renomear ele como livros, porque é aí onde nós vamos colocar os nossos livros. Então, essa é uma maneira de você poder organizar o seu site ou o documento, organizar a pasta. Então, quando nós organizamos assim, vai nos facilitar. Então, se deixamos tudo na mesma pasta, fica desorganizado. Então, já colocamos aí os livros que nós desejamos incorporar. Então, o que é que nós vamos fazer? Há várias maneiras de como é que você pode colocar um documento no site e a pessoa poder chegar e baixar. Então, uma vez que eu tenho 2 documentos aqui, vou te mostrar pelo menos 2 maneiras. As outras maneiras você vai aí investigando. Então, vamos aqui. A primeira maneira, o que é que nós vamos fazer? Vamos remover esses 2, ok? Elementos. Então, dentro deste elemento div, eu vou colocar o elemento âncora, ok? Neste elemento âncora, eu vou colocar aqui um nome do caminho da onde está guardado o livro, ok? Onde está guardado o primeiro livro. Então, neste caso, eu vou escrever aqui, esqueci-me do nome dos documentos, deixa-me ir visualizar quais são os nomes, ok? Temos conjunções e estrutura do relatório. Então, vou colocar aqui a estrutura
primeiro coloco o nome da pasta, ok? Que são livros. E depois coloco o nome do documento. Então, eu quero estrutura. Já coloquei a estrutura. E depois, este é o caminho, href, onde nós podemos colocar isso. Então, aqui já no próprio elemento, vamos escrever o nome do documento. Vamos escrever aqui estrutura de um, ok, relatório. Desta maneira. A estrutura de um relatório. E já está. Então, se eu for atualizar, já não teremos imagem, só teremos este link. Então, ao clicar no link, ele vai me abrir o documento, que é o livro, ok? Então, esta é uma das primeiras maneiras como é que você pode colocar aí livros no seu site. Então, se a pessoa querer baixar, é só clicar aqui em download, ok? E o documento será baixado e ele vai te pedir para guardar. Então, eu posso guardar ele e já baixei com muita facilidade. Então, se eu querer achar o documento que eu estava a baixar, é só ir em download e eu acho ele. Então, está aqui, a estrutura do relatório. Vou então, pegar mais o outro documento, ok? Vou colocar aqui. Só que desta vez, eu disse que poderia mostrar duas maneiras. Aquela foi a primeira. Então, a segunda maneira, o que é que nós vamos fazer? Aqui dentro de estrutura de um livro, vamos colocar também o outro botão. Vamos colocar um botão, ok? Para que as pessoas, quando clicarem neste botão, poderem achar este livro. Então, aqui nós vamos escrever baixar. Então, vamos atualizar. Aliás, o livro deve ser diferente. Não chegamos de mudar aqui. Então, vou escrever aqui. Neste caso, não é estrutura, é conjunções. Vou colocar aqui conjunções. Conjunção. E vou no site, atualizo ele. O botão não está a aparecer. Por quê? Por causa deste botão que nós utilizamos lá em cima. Então, neste caso, aquele botão de cima, nós precisamos especificar ele. Porque nós só escrevemos button. Então, vamos procurar aqui. Aqui está escrito button. Então, uma vez que esse button... vamos ver onde é que ele está. Onde é que se encontra o button. Se está no header ou no nav. Está aqui. Ele está no section. Então, por detrás do botão, vamos escrever section para não poder afetar o outro botão que está no main. Isso é muito fácil. Então, vamos colocar aqui. Vamos dar um pouco de espaço. Vamos colocar section. E aqui também, em todo lugar onde tem button, por detrás, vamos colocar section. Então, já está. Agora podemos voltar e aparecerá o nosso botão. Então, já apareceu aqui o nosso botão. Então, se a pessoa clicar no botão, vai aparecer já o segundo documento, que é conjunção pós. Então, está aqui. Só que eu não vou, desta vez, mostrar a baixar. Então, vamos deixar então, o nosso botão um pouco bonito, atraente, hein? Não podemos deixar desta maneira. Também vamos remover os sublinhados e tudo mais. Então, neste caso, o que é que eu vou fazer? Uma vez que o botão está no main, então venho aqui. No main nós não temos imagem, então vamos remover essa estilização de imagem. Primeiro vamos pegar o nosso âncora. Eu só vou tirar o text decoration, não vou colocar nada de over. Vou tirar o text decoration. E agora vou pegar o botão. Ok? Pegar aqui, main. Eu vou tirar o outline, ok? Porque os botões de padrão têm uma linha. Então, vou tirar essas linhas. Vou dar 0. Ok? Também vou tirar as bordas. Ok? Vou dar borda 0. E também vou dar aí pontas redondas para que o botão esteja mais bonito. Então, vou dar aqui
o mesmo com as imagens que eu dei. Depois disso, vou mudar o background do botão. Quer dizer, para que um botão tenha uma cor diferente. Neste caso, eu quero que tenha cor azul. Então, é uma cor branca. Ok? Depois de dar uma cor branca, vou dar também uma largura. Porque é muito pouco, ok? Então, vou colocar aqui 15 pixels e 30 pixels. E já está. Nós vamos visualizar como é que estará. Então, nosso botão estará mais ou menos neste sentido. Então, o que é que eu vou dar aqui? Margin button, ok? Cerca de 20 pixels. E aqui eles poderão ter espaço entre si. Então, está mais ou menos assim. Então, para hoje é isso que nós queríamos fazer. Se eu faço isto aqui, clico na galeria, não aparece nada, não me leva à galeria. Mas nós já temos aqui os nossos documentos, já criamos eles, já estão aqui na nossa pasta, assim como no Visual Studio. Está aqui livros e está ali galeria, mas não está a funcionar. Não se preocupe, eu vou trazer isto na próxima aula. Hoje só era para colocar conteúdo na galeria e livros. Até a próxima oportunidade, não perca o vídeo a seguir.